Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje nós estamos diante de uma carta de Paulo escrita a Timóteo na nossa primeira leitura. E essa carta tinha como objetivo motivar Timóteo a se manter nos caminhos de Deus, a se manter se prosperando naquilo que era convidado a anunciar, que era o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo decidiu escrever essa carta para ele, para que ele se motivasse, estivesse mais forte, com mais vontade de se manter nos caminhos. E assim, Paulo se utilizou do seu exemplo, da sua vida, das suas batalhas, das suas lutas, para o motivar a manter-se à frente, a poder continuar as suas batalhas diante das adversidades que nos apresentam constantemente em nossas vidas. Isso é uma situação que nós temos que levar como aprendizado da seguinte forma. Da mesma forma que Paulo motivou os seus amigos que caminhavam junto em sua fé em Jesus Cristo, nós temos que motivar aqueles que caminham conosco dentro de nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, a nossa convivência social do nosso dia a dia. E a motivação muitas vezes é em atitudes muito simples que nós podemos levar no nosso dia a dia. Entre elas, dentro da nossa casa, é muito fácil. O exemplo é a melhor motivação que nós podemos levar aos nossos familiares. E foi o que Paulo fazia naquele tempo. Ele caminhava e servia a Deus através do exemplo, mostrando a todas as pessoas que ele respeitava tudo aquilo que Jesus Cristo havia o ensinado. Nós podemos, dentro de nossa casa, ensinar os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso marido, os nossos pais, como serem pessoas melhores através do nosso exemplo. Se nós estamos dentro da nossa casa e sabemos compartilhar as atividades que há ali dentro, é uma forma de você dar exemplo de ser uma pessoa caridosa, colaboradora, amigo, parceiro. Vou dar exemplos de situações. Há uma pia cheia de vasilhas para lavar. Se hoje não é o seu dia de lavar as vasilhas, ajude de alguma forma, lave o seu prato, lave alguns copos ali para adiantar o serviço de quem é o dia de ajeitar a casa ou de arrumar a casa. Seu quarto, mantenha organizado, sempre dobre suas cobertas, mantenha a cama o mais organizada possível para que possa agradar as outras pessoas dentro da sua casa e ver que você vive em um ambiente organizado e limpo. Entre tantas outras situações que dentro da nossa casa nós podemos praticar para mostrar ao nosso irmão que somos pessoas comprometidas com a convivência social dentro da nossa casa. No nosso trabalho não é diferente. Da mesma forma, não só porque você terminou a sua parte do seu serviço e o do seu colega não terminou, que você não deve ajudá-lo. Se você terminou o seu, vá lá e ajude o seu amigo a concluir o dele também. E isso são práticas do amor de Deus. Mesmo que seu amigo não te ajude depois de dele concluir o dele e não te ajudar, você não deve pagar com a mesma moeda. Você deve pagar com a moeda do amor de Deus. Porque Jesus nos mostrou exatamente isso. Muitos de nós não merecemos a salvação, mas ele morreu na cruz por todos. Morreu pelos pecadores, assim como por aqueles que são santos e andam nos caminhos de Deus. E é a isso que somos convidados exatamente na nossa primeira leitura de hoje, a motivarmos essas pessoas que convivem com nós a praticarmos esse amor que Deus nos convida a viver. E a motivação é pelo exemplo. A melhor forma de ensinarmos as pessoas é dando bons exemplos. Não adianta nada você falar bonito, mas fazer feio. Então pratique o amor, dê exemplo daquilo que você fala e assim Deus irá prosperar na sua vida grandes maravilhas, principalmente a presença do Espírito Santo. Não seja hipócrita nas suas ações, não seja hipócrita nas suas palavras e seja o mais honesto possível. Tente ao máximo viver o amor na sua vida. Se você quer ser o mais sincero possível com as suas falsidades, com a sua maldade, você é livre para isso. Mas
você não estará cumprindo aquilo que Deus o convida a viver. Hoje ouvi uma pessoa dizer, numa certa palestra, o seguinte, que Deus não inventou a maldade, Deus não inventou o pecado, Deus não inventou as coisas ruins. As coisas ruins existem pela ausência do bem. Ou seja, Deus é amor. Nós fomos criados livres para fazer as nossas escolhas. Deus já escolheu há muito tempo o que Ele quer para a vida dele. Ele quer viver o amor. Mas nós fomos feitos por Deus livres para fazer as nossas escolhas e nós escolhemos a ausência do bem, viver longe de Deus. Nós não queremos desfrutar de estar na presença de Deus. Então, todas as vezes que você pensar, Deus castigou, Deus vai destruir, Deus não faz maldade nenhuma. Deus é apenas amor. A prática de Deus é sempre em ajudar e nos colocar nos caminhos do bem, colocar nos caminhos da fraternidade como irmãos. Então, se você se depara com a maldade, com coisas ruins, é sinal que aquela pessoa se afastou de Deus. É a ausência do bem na vida daquela pessoa. Vamos ouvir agora uma reflexão do nosso Salmo responsorial de hoje. O refrão do nosso Salmo responsorial vem dizer o seguinte: Ó Senhor, para vós eu levanto meus olhos. Geralmente as pessoas, quando abaixam a cabeça e olham para baixo e não olham para os olhos da pessoa que está diante delas, é porque ela, por às vezes duas razões. Uma é timidez e outra é porque ele deve alguma coisa, por medo. E nós sabemos que as duas situações são situações de certa forma ruins, porque quem é tímido terá vergonha de poder expressar e levar aquilo que é convidado a viver. O tímido muitas vezes pode praticar o amor de Deus e deixa de praticar porque é tímido. Às vezes ele precisa de lutar contra essa timidez para poder ajudar o próximo. Agora, aquele que tem medo de olhar nos olhos do outro é sinal de que cometeu algum pecado, algum deslize contra aquela pessoa que ele não consegue olhar nos olhos. E geralmente algumas pessoas têm dificuldade de orarem a Deus e estarem diante de Deus e olharem nos olhos de Deus porque não estão retos em seus caminhos. E é claro que quase o mundo inteiro vive diante dessa situação, porque são raros ou raras as pessoas que decidem e optam em realmente entregarem as suas vidas a Deus e não desobedecerem. Mas quando há essa desobediência, nós podemos notar muito bem que as pessoas se ajoelham diante de Deus, abaixam a cabeça para primeiramente mostrarem respeito, mas para mostrarem também que estão magoadas, tristes por terem feito algo errado em sua vida, por terem cometido os pecados. E geralmente quem pelo menos procura o Senhor e abaixa sua cabeça diante dele, está procurando um perdão, procurando ajuda, procurando auxílio, porque está numa situação muito difícil, sem saber quais os caminhos a percorrer, quais os caminhos a trilhar. É claro que nós temos que ter um respeito muito grande com Deus e compreender que Deus é nosso Criador, que Deus é maior do que nós, não porque Ele quer ser maior do que nós, mas porque Ele é capaz de se manter firme naquilo que Ele nos convida a viver. Ele é exemplo a todo momento. Se Ele nos ensinou como fazer o certo e nos mostrou através de Jesus Cristo, nós dificilmente conseguiremos imitar a Jesus Cristo. E por isso muitos de nós nos ajoelhamos e abaixamos a cabeça e não conseguimos olhar diante de Deus. É claro que precisamos muito de aprender ainda. Temos que aprender muita coisa nessa vida para enfrentarmos principalmente o pecado e compreendermos qual o real motivo de Deus na nossa vida. Muitos de nós ainda não compreendemos. Nós temos uma mania muito feia de usar Deus como instrumento para ameaçar as pessoas. Principalmente
os pais que às vezes usam Deus para dizerem aos filhos que Deus irá castigar, irá maltratar, irá fazer coisas ruins, sendo que não é por isso. Infelizmente, isso é errado nós fazermos, utilizarmos o nome de Deus para ameaçarmos, amedrontarmos as pessoas. Porque Deus não amedronta ninguém. Deus quer que todos estejamos próximo dele e que vivemos o amor junto dele. O que nós temos que ter medo é realmente de pecar e de viver do lado do pecado, porque aí sim nós colheremos coisas muito ruins. Colheremos a morte, colheremos doenças ruins, colheremos perseguições, maldades, entre tantas outras coisas. As maldades que a nossa carne sofre é em função exatamente disso, do pecado. Porque se nós não tivéssemos absolvido o pecado original, nós não estaríamos sofrendo como sofremos hoje, com esse desejo que a carne tem de tanto ficar no pecado. No mais, vamos ouvir agora uma reflexão do nosso Evangelho de hoje. O nosso Evangelho de hoje vem nos mostrar uma preocupação dos saduceus em relação à descendência de um povo. Eles colocaram diante de Jesus uma situação na qual uma mulher havia se casado com um homem e esse homem morreu sem ter filhos com essa mulher. E isso se sucedeu várias vezes, durante 7 casamentos. Ela casou-se 7 vezes e com nenhum desses homens ela teve filhos, porque os maridos acabaram morrendo ou por várias outras situações. E como nós sabemos nos dias de hoje, pelas atualizações que nós temos dentro da nossa ciência, sabemos que talvez ela fosse uma mulher estéril e não pudesse ter filhos. Talvez a culpa nem seria dos homens, mas sim desta mulher. Mas nós não temos comprovações em relação a isso, mas também poderia ser que todos os homens fossem estéreis ou naquele momento não ocorresse essa oportunidade de que ela tivesse relações com eles, por causa de guerras que aconteciam naquela época. Ou seja, várias situações podem ter acontecido para que essa mulher não pudesse ter tido filhos com estes homens com os quais ela acabou se casando. Mas o que eles queriam tirar da boca de Jesus é de quem seria essa mulher depois da morte, porque há uma promessa de que depois da morte nós ressuscitaríamos e viveríamos no reino dos céus, no paraíso. E Jesus Cristo deu uma explicação para os saduceus em relação a isso. E o que nós temos que compreender é que depois da nossa morte, nós não temos que preocupar com essa questão de quem será de quem, porque isso já é pecado, porque nós passamos a criar laços com as pessoas, porque nós passamos a querer transformar as pessoas em propriedades para a nossa vida. E aqueles que querem viver no reino dos céus têm que compreender que lá nós não temos propriedades nenhuma, que nós não somos donos de nada, que tudo pertence a todos. Assim como nos céus, onde Deus vive com os anjos, não existe essa preocupação material, essa preocupação de aonde vou morar, se o meu carro vai estar lá, se a minha esposa vai estar lá, se o meu cachorro vai estar lá, se o meu gato vai estar lá. Não existe esse tipo de preocupação. A preocupação é como quando Adão e Eva viveram juntos no paraíso, antes do pecado original. Eles só tinham a preocupação de se alimentarem, de conhecerem, de buscarem, de aprenderem, de se comunicarem e se ajudarem um ao outro. E não havia essa preocupação de poder ter que falar que um é dono do outro. Não havia esse tipo de problemas no paraíso original, no início de tudo. É nós que decidimos a tomar como propriedade aquilo que Deus nos deu. E foi o que aconteceu com Adão e Eva. Adão e Eva decidiram se tornar propriedades, agindo ali já de forma pecaminosa. Passaram a ser donos um do outro. E assim os filhos foram herdando esses pecados, tomando para si escolhas que passaram a ser donos de alguma coisa. Nós, antes
do pecado original, éramos considerados como homens, humanos, pessoas que buscavam a viver o amor de Deus. Mas a partir do momento em que nós assumimos esse pecado para a nossa vida, nós passamos a querer dividir tudo. Nós criamos até mesmo deuses para isso, porque não ficamos satisfeitos somente com Deus que nos criou, com Deus Pai. Tanto que há outras religiões que existem deuses diferentes. Passamos a dividir até mesmo a nossa própria igreja. Hoje, o cristianismo ele é dividido em várias igrejas, várias seitas e vários grupos sociais diferentes que brigam entre si. Não são amigos nem irmãos. E o pior disso é que acreditam no mesmo Deus, porém são inimigos, às vezes grandes inimigos, que brigam e praticamente ficam falando mal um do outro. Não há necessidade nenhuma para isso. Se somos todos cristãos e acreditamos em Jesus Cristo, nós temos que praticamente pegar a Bíblia e nos basearmos nela. Não há discussões e não há brigas em relação a isso. Não há necessidade nenhuma de discutir isso, apenas nos amarmos e nos respeitarmos. Assim como os profetas nos mostraram muito bem isso. Jesus Cristo nos diz que não veio para mudar as leis que os profetas nos trouxeram, mas Jesus veio para mostrar e iluminar os nossos caminhos através daquilo que os profetas trouxeram. Tanto que os 10 mandamentos de Moisés são tão importantes quanto os 2 mandamentos que Cristo trouxe. E os 10 mandamentos não perdem seu valor de forma alguma. São todos valiosos da mesma forma que os 2 mandamentos que Cristo trouxe. Cristo trouxe uma renovação em resumi-los, mas os 10 mandamentos valem a mesma coisa. No mais, essa é uma explicação do nosso evangelho de hoje, que nos traz essa questão de nos preocuparmos com após a morte. Nós temos que parar de ficar preocupando com o que irá acontecer após a nossa morte, porque nós ainda não conhecemos o que é o paraíso. Jesus nos deu uma noção do que seria através da nossa leitura de hoje, mas que nós temos que primeiramente nos preocupar com nossas ações, nossas atitudes, nossos comportamentos, porque se nós não mudarmos quem somos, nós nunca alcançaremos essa promessa que Deus nos deu de alcançarmos o reino do céu. E a nossa preocupação maior tem que ser em alcançar a vida eterna para aproveitarmos desse reino dos céus que Jesus Cristo tanto nos pregou e tanto nos falou. No mais, que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.